Esses dias, durante minha procrastinação diária pelo TikTok, eu dei de cara com um vídeo que era um meme sobre o Pequeno Príncipe. E no final das contas eu fiquei sem entender o meme porque eu nunca tinha lido a obra, eu não sabia nada sobre a obra. Então eu decidi lê-la e eu tenho alguns comentários a fazer. Le Petit Prince, ou O Pequeno Príncipe para os mais íntimos, foi escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Resumidamente, a obra conta a história de um piloto de avião que teve que fazer um pouso forçado no meio do deserto, e lá ele encontrou uma pequena criança, que no caso é o Pequeno Príncipe. E o livro vai focar na interação que eles têm, nas conversas, diálogos, etc. A primeira pergunta que eu me fiz antes de ler foi: esse livro é ou não para crianças? E a minha resposta para isso é: depende. Nas primeiras páginas, Exupéry já faz a dedicatória do livro para o amigo dele e pede desculpa para as crianças por ter dedicado o livro a uma pessoa grande, como ele mesmo cita os adultos durante o livro inteiro. A dedicatória não faz tornar o livro uma coisa de adulto, mas como o livro é muito subjetivo e interpretativo, talvez uma criança não consiga tirar todo o sentido que ele propõe. Até casos mais simples que não são totalmente interpretativos, talvez crianças menores tenham muita dificuldade de pegar a subjetividade daquela situação e entender que aquilo está se referindo a outra coisa da vida real e não mera fantasia. Para mim, a história é dividida em 3 principais arcos. O primeiro arco, que é o arco de apresentação, o segundo arco, que é o arco das visitas dos planetas, e o terceiro arco, que é o arco do Pequeno Príncipe na Terra. O primeiro arco, como eu falei, o arco de apresentação, ele vai apresentar os personagens. Ele começa com a narração do piloto, dizendo que quando era criança as pessoas grandes não entendiam os seus desenhos e por isso ele desistiu dos desenhos e agora virou um piloto. E durante um dos seus voos, o avião dele dá uma pane e ele tem que fazer um pouso de emergência no meio do deserto. E lá ele encontra o nosso personagem principal, que é o Pequeno Príncipe. E lá vem um ponto principal da história que você tem que usar para conseguir ler até o final: a suspensão de descrença, que é basicamente o aceitar e continua lendo a história, porque você não pode se perguntar de onde é que o Pequeno Príncipe veio, o que é que ele é, se ele é realmente um ser humano de verdade, se ele é apenas uma ilusão do piloto ou qualquer outra coisa. Você tem que apenas continuar lendo e continuar lendo. Honestamente, eu acho esse primeiro arco muito chato, porque você não tem informação nenhuma, o piloto fala de uma maneira muito rebruscada, parece eu fazendo meu TCC, enchendo linguiça. Então situações muito simples levam várias linhas e linhas e palavras difíceis e tudo mais. Talvez algumas versões recentes isso daí tenha sido corrigido, mas eu vi algumas versões na internet e sempre tinha uma linguagem muito chata e difícil de ler. Então, mais uma vez, entrando naquela questão: será que uma criança conseguiria ou não ler essa parte? Se eu, que sou um adulto, já senti um pouco entediado por essa linguagem tão rebruscada, talvez uma criança já tenha até desistido disso. Mas enfim, Pequeno Príncipe aparece e começa a interagir com o piloto. O piloto, tão espantado quanto a gente, não entende o que é que aquele menino tá fazendo ali, de onde ele veio, o que ele é. Ele não responde nada. Então a gente, juntamente com o piloto, fica imaginando de onde ele vem, pra que ele vem. No final das contas, eles têm um diálogo com o Pequeno Príncipe pedindo pra ele desenhar um carneiro e tudo mais, que no final das contas essa história do carneiro aí serve só como muleta pra gente entender um pouco mais da história do Pequeno Príncipe, porque ele só vai contar alguma coisa explicando alguma situação que possa acontecer com ele e não respondendo diretamente às perguntas que o piloto faz. Por mais que essa parte da história tenha algumas críticas sociais boas, como é o caso do cientista turco que tentou explicar a aparição do asteroide, mas só que como ele tinha roupas estranhas, ninguém decidiu acreditar nele. E quando ele vestiu roupas europeias, todo mundo acreditou nele, por mais que ele falasse a mesma coisa. Então você fica: opa, entendi a referência, entendi a crítica social que tava aí. E talvez uma criança não entenda essas críticas sociais. Outra questão simples de fácil entendimento que teve nesse primeiro arco foi a questão dos boabás, que é uma planta que o Pequeno Príncipe diz que nasce no planeta dele e que precisa ser arrancada logo quando tá nascendo, porque se ela ficar muito grande, as raízes vão penetrar no planeta e, como é um planeta pequeno, vai destruir o planeta. Isso possivelmente é a primeira questão mais subjetiva que tem na obra, porque você entende que, beleza, uma planta pode sim destruir o planeta dele. Estou usando minha supressão de descrença. Mas claramente isso daí pode fazer referência a você precisa resolver os problemas mais cedo, antes que eles se tornem grandes. Ou como em 2024 as piores doenças são as mentais, podemos imaginar que o planeta pode ser a nossa mente e caso acumulamos muitos problemas nela, ela pode acabar ruindo. Eu considerei esse primeiro arco da história o mais lento e chato de todos. O príncipe não é objetivo, ele é muito melancólico, ele não responde nada diretamente. E o que a gente sabe sobre ele foi coisas que o piloto achou que poderia ser, de acordo com conversas paralelas que ele teve com ele.
Chega um momento da história que o piloto tá tentando consertar o avião e o Pequeno Príncipe não para de falar e perguntar essas coisas aleatórias sobre plantas, planetas e carneiros. E o próprio piloto se estressa com ele de tantas perguntas sem sentido e acaba cortando aquele assunto. Mitos que o pessoal... Desenha-me um carneiro. Esse menino fica passando na frente da câmera, essa lasca. Esse menino não tem pai não, é? É lasca Desenha-me um mesmo. carneiro. Ai, de meio, menino. Oxi. E depois de muito sofrimento do primeiro arco, a gente vai pro segundo arco da história, que é o arco da Visita dos Planetas, e esse é o melhor arco da história, incomparavelmente. Primeiro que ele vai contar a história inicial do Pequeno Príncipe, de onde ele veio, qual era a rotina dele pela manhã e tudo mais. O Pequeno Príncipe vive num pequeno planeta que é como se fosse um asteroide. Lá tem 3 vulcões e um deles está adormecido, como muitas vezes é citado no livro. Então ele tem aquela rotina de limpar os boabás para que ele não cresça. Ele limpa os vulcões dele e tudo mais. E do nada, um dia surge uma planta que ele não conhecia. Ele achou que era um boabá, mas só que esperou crescer e no final virou a tão famosa rosa que todo mundo conhece. Até eu que nunca tinha lido a história. E querendo ou não, a Rosa é um dos melhores personagens que tem desse livro, porque você não imagina que tem uma Rosa que é extremamente egocêntrica. E faz total sentido uma Rosa ter essa personalidade. Mas chega o tempo que o príncipe desiste de agradar a Rosa e pede pra sair do cometa. Não, vou embora, não quero mais saber e tudo mais. Vou procurar outra casa e outros amigos. E aí sim que começa o melhor arco e o arco mais subjetivo que tem aqui no livro. Tudo pode ser interpretado, tudo pode ser tudo e tudo pode ser nada. Isso daqui é um prato cheio para criadores de conteúdo que enchem linguiça com teorias da Pixar, teorias dos animes, teorias que nem o autor mesmo pensou. Tudo que é tipo de teoria. Se você gosta de encher linguiça, isso daqui é o arco perfeito para você ler e criar conteúdo na internet. Aqui a suspensão de descrença já foi pro baralho, então você não questiona mais nada. Simplesmente o príncipe sai voando lá, sendo carregado por vários pássaros e vai visitar outros planetas que estão próximos ao dele. Mostra aí, ô voz de galinha, para de caô, tu é um merda, tu só tem gogó. Bota no alto e me corta, porra! Eu tô invicto, caralho! E em cada planeta vai ter uma situação mais inusitada do que a outra. Vai ter um planeta que vai ter um rei que diz que governa tudo, mas ele consegue ordenar apenas coisas simples, de coisas que você possa fazer. Vai ter o planeta do bêbado, que simplesmente é o planeta onde vai ter o melhor diálogo de todo o livro. Que fazes, ai? Perguntou ao bêbado. Eu bebo, respondeu o bêbado. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado. Vergonha de quê? Investigou o príncipezinho. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, e o príncipezinho foi-se embora, perplexo. Vai ter o planeta do vaidoso, que é um pouquinho mais chato. Vai ter o planeta do contador, vai ter o planeta do acendedor de lampião. Então é muito planeta subjetivo para você pensar no que realmente representa aquela história. Por exemplo, o planeta do bêbado pode representar qualquer coisa. Pode representar o seu tio, pode representar você, ou pode representar um círculo vicioso que acontece na sua vida. E eu acho que aqui nessa parte dos planetas é onde você pode mais dizer que a obra é para um adulto. Porque, ao meu ver, todas as referências que tem é sobre a vida adulta, sobre algum ciclo que acontece na vida adulta. Por exemplo, o caso do planeta do acendedor de lampião. Ele tinha um trabalho de acender o lampião quando ficava de noite e apagar o lampião quando ficava de dia. E esse era o trabalho dele repetidas vezes. Mas só que com o passar do tempo, o planeta dele começou a rodar mais rápido e o dia e a noite ficaram cada vez mais rápidos. Até chegou um ponto que de minuto em minuto ficava dia e ficava noite. Então ele tem que ficar apagando e acendendo o lampião. Isso, ao meu ver, claramente representa uma pessoa que segue ordens ultrapassadas, que não faz mais sentido, mas mesmo assim ele continua obedecendo, por mais que ele não se dê bem nisso. Ou pode ser que não, pode ser que outra pessoa tenha entendido completamente diferente, pode ser que uma criança entenda completamente diferente. Por isso que eu digo, esse arco aqui é o arco mais subjetivo. Todo o planeta tem uns diálogos bem esquisitos e que você pode interpretar de várias maneiras diferentes de acordo com o que você tá passando. E nesse arco também o Pequeno Príncipe fica bem gostável. No caso, ele deixa de ser aquela pessoa mais filosófica e melancólica e a partir desse momento ele vira uma pessoa igual a gente que quer saber
mais daquilo e fica fazendo perguntas e perguntas e perguntas. E isso daí é justamente uma alfinetada para o Pequeno Príncipe do começo do arco, que ele é muito chato e não responde nada. Já nesse arco aqui dos planetas, ele fica perguntando muito e o próprio autor fala que ele nunca deixa pra lá a pergunta que ele faz. Então ele faz uma pergunta e o personagem não responde, ele faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sendo que no primeiro arco lá que a gente conhece ele não responde pergunta nenhuma. Por mais que a pessoa repita a pergunta, ele nunca responde. Então é um conflitozinho que eu prefiro esse Pequeno Príncipe do segundo arco do que o do arco inicial. Depois de visitar muitos planetas, o Pequeno Príncipe vai pro planeta do geógrafo e lá ele diz que conhece muita coisa, mas só que ele não conhece nada porque ele precisa de um explorador. Ele é apenas a pessoa que registra. E como ele não vai atrás, ele não conhece muita coisa dali, nem do próprio planeta dele. E o geógrafo diz que o planeta Terra é um dos planetas bons, que ele pode encontrar a coisa que ele está procurando, e o Pequeno Príncipe vai para lá. E aqui começa o terceiro e último arco da história. Particularmente esse arco me decepcionou muito, porque aqui é onde a obra é mais famosa. É aqui que a gente conhece a raposa, que tem aquela famosa frase de... Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. E aqui a obra deixa de ser tão subjetiva assim para ser uma coisa mais objetiva. Dá para entender a história que ele quer passar aqui, dá para entender a mensagem. Aqui a gente vai conhecer personagens importantes pro futuro, que nem a cobra, que ela solta um foreshadowzinho ali, dizendo, eu não sou tão forte assim, mas eu consigo fazer você viajar longe, hein? Eu consigo fazer tu conhecer tua família morta, Zé Ruela, então sai fora. Aqui a gente vai conhecer a raposa e ela é um personagem extremamente diferente do que eu achei que ela seria. A coitada da raposa, nessa questão de você precisa me cativar e não sei o que, ela começa a quase implorar pro Pequeno Príncipe cativar ela, e depois de um tempo ele cativa e simplesmente vai embora, e ela mesmo pede pra ele ir embora e diz, não, você pode ir embora que você me cativou, então toda vez que eu olhar esses campos de trigo eu vou lembrar do seu cabelo. Então a coitada da raposa é tipo como se fosse um amante do Pequeno Príncipe. Amor, quer ficar com ela? Fica, mas pare de enrolar as duas. Será que o Pequeno Príncipe, ele é um homem que deixou a esposa dele, que é a Rosa, em casa e foi se tratar com a amante, e no final das contas a amante aconselhou o marido a voltar para casa? Isso daí nós nunca saberemos. Pode ser uma coisa também subjetiva do livro. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse arco é que ele indiretamente explica o porquê o Pequeno Príncipe mudou tanto de personalidade em comparação ao segundo arco do livro, que cronologicamente é o primeiro da história, que ele era mais feliz, mais alegre, perguntava mais, era mais comunicativo, e no começo e no final da história ele é mais melancólico, etc. Nesse terceiro arco da história, ele já passou pela experiência com a raposa e ela explicou sobre a questão do cativar. E nesse arco também mostra que ele já tá há 1 ano longe de casa, ou seja, ele já tá sentindo falta da casa dele, e todos os devaneios que ele tem durante o livro todo deixam entender que ele está sentindo falta da Rosa dele, por mais que eles tenham tido uma briga, ele sentia falta dela porque ela era única pra ele. Então isso meio que explica o porquê ele ser tão melancólico no final da história, fazendo até ele tomar certas atitudes no final do livro. Mas nesse finalzinho fica sempre remoendo isso daí de cativar, e que depois que eu tenho uma experiência com uma coisa, aquilo se torna único pra mim, e eu sempre vou lembrar daquilo, e blá 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 blá. E particularmente eu preferia quando a obra era mais subjetiva, porque você conseguia pegar vários sentidos pra mesma situação, e aqui não, aqui eles ficam batendo sempre na mesma tecla de cativar, e aquilo vai ser importante pra você, e passa todo esse arco dele até chegarmos na história do começo, onde ele chega no deserto e encontra o piloto. Por mais que seja um livro de 1943, eu não vou contar o spoiler do final, mas só pra sentir o gostinho, é como se fosse a viagem de Pi
sem as referências religiosas no final. Particularmente eu gostei de ler o livro, é um livro rápido, tem poucas páginas. Eu gostei de ter esses pequenos devaneiozinhos, por mais que o começo da história e o final seja um pouco fraco pra mim. Eu achei em geral a obra interessante. É uma obra super conhecida, rapidinha, então é legal você ler e tirar suas próprias conclusões. No final das contas eu dou uma nota de subjetivo /10 pra ela. Então subjetivamente ela pode ser boa, pode ser ruim, vai depender de cada um, vai depender do que você consegue imaginar. Se esse vídeo te cativou de alguma forma, deixe seu gostei. Mas agora, se o vídeo não é pra você, senão igual a 100 mil outros vídeos, você precisa ver ele mais uma vez pra eu te cativar de alguma forma. Mas qualquer coisa pode dar o seu desjoinha também que serve. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.